Então vamos lá? Bom, com a crescente evolução do Bitcoin, então a gente consegue ver aqui a valorização, né? A gente consegue ver aqui no Bitcoin agora 67,75% de valorização. A gente foi em Ethereum, a gente vai encontrar 60,06% de valorização também. E a gente poderia até ir em diversas outras criptomoedas e a gente encontraria também valorizações similares, né? Se a gente pegar aqui uma customização, vou fazer, olha só, YTD, né? Vou tirar tudo 7 dias, 24 horas, deixar só YTD. Então a gente consegue ver aqui das maiores para as menores, né? 68, aí 58, daí o Tether nada, BNB, a moeda da Binance, 87%, Solana, 77%, Ripple, queda, né? Ripple sempre decepcionando, Dogecoin, 125,18%, a meme coin aí, Cardano, 1,86%, Toncoin, 154%, Bitcoin Cash, 162%, então você vai ter coisa aqui, isso aqui a gente tá falando das gigantes, tá? Das grandes em market cap, porque se a gente fosse pra moedinha menor, assim, Pendle até, que é até uma grande, né? 447% de valorização, né? Pendle tá muito valorizada recentemente, a Nervos, 613% de valorização, Ondo, 401% de valorização, e assim você vai encontrar diversas outras criptomoedas com dígitos enormes de valorização. Tem surgido uma pergunta muito interessante de alguns inscritos aqui do canal, e eu acho que uma pergunta válida da gente se questionar nesse momento, né? Não vale mais a pena investir em criptomoeda nesse momento do que investir em ações, talvez? Porque a gente consegue ver uma mudança de paradigma do mundo aqui, né? A gente consegue ver o mundo cada vez mais descentralizado, consegue ver 1.460% de valorização. Isso até poderia acontecer em ações, e acontece, mas é muito mais raro do que tá acontecendo aqui, né? Se eu disser que não acontece também, a gente estaria errado, porque se você pegar a YTD aí também de NVIDIA, a gente tá falando de 82,44%, né? Então, é claro que no mercado de ações isso acontece, mas com muito menos frequência do que a gente vê nessas criptomoedas de forma aleatória. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer alguma coisa que você ainda não tinha, né? Um conteúdo novo, uma coisa bacana pra você. Lembrando, né, antes da gente começar isso aqui, que eu sou entusiasta de criptomoeda desde sempre, desde os primeiros vídeos do canal, em 2019, aí se você voltar, você vai me ver falando de Bitcoin, e eu vou mostrar algumas coisas pra vocês que eu sou obrigado a mostrar, porque toda vez que você fala qualquer análise de criptomoedas aqui, vai vir muita gente fazendo ilações, né? Então eu vou mostrar pra vocês uma coisa interessante. Lá no ano de 2013, só esse e-mail aqui pra vocês, olha só. 18 de novembro de 2013, eu já tava criando minha conta no mercado Bitcoin. Quando o mercado Bitcoin ainda colocava admin, respondia os e-mails como admin pra poder criar minha conta, eu já tava vendendo Bitcoin nessa época. Então isso aqui não sou eu começando a comprar Bitcoin, sou eu começando a vender Bitcoins. Então eu sei que pra vocês é estranho ver muita gente todo dia falando de criptomoeda, é difícil separar quem tá nesse mercado há muito tempo mesmo, quem entende do que tá falando e quem não entende. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Esse é o perfil oficial do Daniel Fraga, né? Quem conhece o Bitcoin há mais tempo sabe bem quem é ele. E aqui você vai ver eu trocando uma ideia com o Daniel Fraga lá em 2014. Eu era diretor de um jornal na época e eu tava tentando entrevistar ele sobre Bitcoin, ajudando a popularizar a moeda mesmo. Você vê aqui que ele me responde, né? No dia 17 de 1 de 2014. Então, aqui a gente tinha publicado uma matéria sobre um juiz que tinha processado ele, etc, né? A gente tinha ajudado o Daniel Fraga lá no começo. E eu aproveitei que era o maior jornal do estado para fazer uma entrevista sobre Bitcoin. Inclusive, quem é do estado de Goiás descobriu o Bitcoin um pouco mais cedo do que a bolha geral, porque a gente vivia colocando matérias sobre criptomoedas lá atrás em diversos artigos aí. Então, há quanto tempo eu tenho criptomoedas na minha carteira, vocês conseguem ver aí. E eu tenho provas, né? E quiser aí, posso pôr minhas carteiras aqui antigas, até pra vocês me doarem dinheiro, né? Eu consigo movimentar elas ainda com datas muito, muito antigas mesmo, que eu movimento quantidades grandes de Bitcoin eu movimentava lá atrás e vendi muitas Bitcoins mesmo. Fala, Raul, mas foi burrice então, né? Porque você poderia ter ganhado muito mais dinheiro. Na verdade, não, né? Porque alguém teve que dar liquidez para essas moedas para as pessoas valorizarem elas. Eu fui um dos early adopters, como chama, do Bitcoin aí, lá atrás. E aí, agora a gente vê essa explosão gigantesca do Bitcoin crescendo e etc, né? O Bitcoin, ele vai se tornar maior do que ele é hoje? Muito provável, né? O Bitcoin tá aí desde 2008 e quando a gente vai no market cap do Bitcoin comparado com tudo que existe no mundo, a gente já tá falando do Bitcoin competindo aí entre as top 10 coisas com maior market cap do planeta, né? Chegando bem próximo, já passando empresas como a Meta e chegando próximo aí, quem sabe, do ouro daqui a uns dias. É óbvio que para passar o ouro levaria muito mais tempo, né? Mas para chegar próximo e você imaginar que o ouro tá com a gente desde 4.600 anos antes de Cristo, pelo menos, né? Lá na necrópole de Varna, pra gente falar que o Bitcoin desde 2008 já conseguiu chegar a figurar entre as coisas com mais valor do mundo, a gente poderia dizer que tem boas perspectivas para isso. Fora o Bitcoin, a gente tem diversos outros projetos
projetos de tokens e criptos ali que são muito interessantes também e que prometem fazer grandes revoluções no mundo. Não dá pra dizer que esses projetos também não podem dar certo e que eles não podem se desenvolver. Agora, quando a gente fala nesse sentido, né, como entusiasta do Bitcoin, eu acredito muito nele, acredito que cada vez mais os governos devem adotar também algum grau de Bitcoin nas suas economias. A gente já viu os ETFs começando a utilizar, agora faz parte da economia normal, todos os países estão legislando acerca do Bitcoin. Você pode ver isso como um mau sinal para quem queria o Bitcoin ali como uma coisa meio marginal, que a gente pudesse utilizar sem grandes interferências. É óbvio que a gente está vendo as interferências aumentarem e, de certa forma, também, a gente sempre foi inocente, né? Quem tem Bitcoin aí sempre foi inocente com relação ao grau de proibição dos governos, porque as pessoas pensavam, o governo não proíbe o Bitcoin porque ele não dá conta. A verdade é que o Bitcoin é excelente para políticos corruptos, né? E se tem uma coisa que tem na política global, são políticos corruptos. O cara consegue pegar esse dinheiro aqui e transferir para qualquer lugar sem muito problema. Os governantes querem usar Bitcoin. É esse o grande problema do porquê que a proibição não avança. Porque se você fala hoje da forma como a maior parte, né, dos usuários de Bitcoin utilizam, não tô falando que o Bitcoin não permita outro tipo de uso, peer-to-peer, diversas outras tecnologias que a gente poderia utilizar. Hoje o Bitcoin é utilizado dentro da rede normal, gente. Então, se você conversa aqui no Brasil, por exemplo, você tem 3 operadoras. Você conversa ali com 3 operadoras, você bloqueou o Bitcoin no território nacional. Você bloqueou a Binance, bloqueou o mercado Bitcoin, bloqueou todos esses lugares que negociam Bitcoin de alguma maneira. Mas as pessoas ainda poderiam vender umas para as outras nas suas carteiras privadas. Sejamos sinceros, né? Qual é o uso hoje? Quem dá uso pro Bitcoin desse jeito? Fora eu, você e mais uma meia dúzia de entusiastas da criptomoeda. Então, proibir o Bitcoin de maneira permanente é muito difícil, mas diminuir a popularidade dele e transformar ele em alguma coisa muito nichada, muito pequena, é muito fácil. Os governos não fazem isso porque literalmente não querem. E porque seria comprar uma briga grande demais também. A população poderia se revoltar, as pessoas poderiam descobrir, poderia acabar divulgando o Bitcoin, né? O que a gente viu acontecer na China, proibiu ali, mas também ela não executa a proibição da maneira como ela diz, tá cheio de chinês usando Bitcoin. A gente tem essa evolução inteira das criptomoedas e o futuro é cripto mesmo. Os países estão, inclusive, conversando sobre criar suas próprias criptos, como é o caso do Brasil, que vai criar o Drex, como é o caso da China, que já criou a moeda própria. E a tendência, cada vez mais, é a adoção desse tipo de coisa, até pelos smart contracts e aquelas coisas que a gente consegue desenvolver a partir dessas criptomoedas. O governo é louco por controle e as criptomoedas nasceram para ser descentralizadas, mas se você quiser centralizar, elas permitem uma forma de controle que a gente nunca tinha visto antes no planeta. Então, feitiço acabou virando contra o feiticeiro em partes pra gente, vocês vão perceber isso com o passar dos anos. Hoje, falar isso tá mexendo com o negócio, tá defendendo. Gente, tô falando pra vocês. As criptomoedas, elas têm um sistema de controle que pode ser muito mais interessante do que o que a gente tem hoje nas mãos do governo. O governo pode descobrir isso, né? Porque não descobriu ainda as formas de aplicabilidade. Temos diversas tecnologias surgindo para resolver diversos problemas, né? A rede Ethereum ali gigantesca, é basicamente a energia elétrica do nosso século, permite a construção de sistemas ultra complexos que resolvem problemas ainda mais complexos, né? Cada vez mais com maior adoção ao redor do mundo. Desses projetos todos, alguns vão dar certo. O que a gente tá vendo agora? Poxa, toda hora surge uma nova moeda, gente. Toda hora surge uma nova moeda, toda hora surge um novo produto e eles mesmos vão se engolindo, porque é uma tecnologia melhor que a outra, que vai se engolindo, e algumas pessoas vão ganhando dinheiro, né? Surfando essas pequenas ondas ali. No começo, enquanto as pessoas não conseguem compreender muito bem sobre criptomoedas, sobre esse ecossistema, esse formato vai continuar dando dinheiro. Não tem como dizer que não, né? É igual o NFT lá atrás. Enquanto ninguém sabia como é que funcionava mais ou menos, o pessoal não sabia até onde ia. A euforia se compra, daí o negócio morre, aí ninguém mais fala no assunto, daí vem outra, se compra, o negócio morre, ninguém mais fala no assunto. Tá surgindo um monte de cripto e token que não se propõe a resolver nada, que é o único objetivo do criador da rede é simplesmente ganhar um dinheiro ali com essa onda. Essa onda ainda vai durar alguns anos, né? Porque é o tempo que as pessoas levam a aprender mesmo sobre o ecossistema, entender que alguns projetos não servem para absolutamente nada e outros são muito interessantes. Então, enquanto isso continuar acontecendo, é normal. A gente vai continuar vendo várias pessoas enriquecendo, né, com esse tipo de cripto aí, e cada vez isso mais fazendo parte da cultura pop, né? Esse negócio de, vamos agora que essa moeda vai bombar, essa moeda vai bombar. Isso vai ficar acontecendo sempre. Agora, como investimento para longo prazo, a gente pode deixar bem claro que esse ecossistema não é sustentável. A maior parte desses criptos, primeiro, não estão resolvendo problema nenhum, a maior parte desses projetos não estão resolvendo problema nenhum, e além de não resolver problema nenhum, vários deles não tem laço, não tem nada, tá baseado em absolutamente nada. É possível que a gente tenha toda a nossa economia de criptomoedas, então agora a gente vai beber criptomoeda, comer criptomoeda, andar de criptomoeda, dirigir criptomoeda, pegar voo de criptomoeda, tem como? Não, né? Nós não podemos todos nós agora vivermos, né, dentro do mundo digital, não é possível isso, pelo menos não hoje. Então, enquanto isso não for possível, não é possível que a economia das criptomoedas ali, de modo geral, elas ultrapassem a economia real.
Elas não foram adotadas por nenhum país, etc. Então elas não podem ultrapassar o valor de mercado das empresas de modo geral. O Bitcoin pode conseguir fazer isso, não tem problema nenhum. Mas as outras criptos todas não podem ter o mesmo destino, né? E todo mundo agora, a economia inteira passar a ser baseada em nada, em figurinha colorida. Não tem jeito, né? Em simplesmente tokens de acesso de um lado para o outro. Não é possível, porque a economia financeira, necessariamente, essa que a gente tem aqui, ela não gera um valor imediato, ela gera alguns empregos, etc., mas ela não gera um produto final. Então você não tem como beber, não tem como comer, etc. Você vai se vacinar com Bitcoin? Não tem jeito, né? Então as empresas farmacêuticas, as indústrias, etc., elas vão continuar existindo e vão ser a maior parte da economia. Não tem como. Né? Quem fala que criptomoeda é o futuro e que ações ficou no passado, você está se esquecendo que ações são pedaços de empresa, inclusive que podem se tokenizar. Né? No futuro a tendência é essa, inclusive, né? Que elas se tokenizem e que a transferência seja mais fácil e que a gente tenha menos intermediadores. Se você me disser que as corretoras vão morrer, mesmo eu sendo dono de uma plataforma de investimento, o que eu vou te dizer é que com certeza. Eu acredito que esses intermediadores todos eles não têm motivo para existir. Hoje a Binance tem lá um exchange, etc., reúne isso das criptomoedas porque as pessoas têm uma ignorância. A partir do momento que você vai ter um fácil acesso, etc., que alguém criar um sistema que facilite isso sem necessariamente corroer um pedaço, né? Ganhando dinheiro com anúncio que seja, e não com a intermediação financeira, isso pode acontecer. Então pode acontecer também no cenário das ações, pode acontecer da B3 não ter mais o monopólio, quem sabe, das empresas sendo vendidas, das empresas fazendo os seus próprios IPOs, como é feito hoje um ICO, como é feito um lançamento de uma moeda. Imagina, lança ali um negócio, um token lastreado numa empresa e acabou, né? A gente começa a investir a partir daquele token, receber, né, por smart contract, direto plugado na conta da empresa, a divisão de lucro. Vai ser possível. A gente vai chegar nesse lugar. Mas a economia de criptomoedas, né, esse mundo, ele nunca vai ser maior do que o mundo das empresas que existem de fato. O Bitcoin pode até se tornar a maior reserva de valor do mundo, mas ele vai ser uma reserva de valor, vai estar ali dentro dessa reserva de valor. Não tem espaço para 10 reservas de valor do tamanho do Bitcoin, não faria sentido nenhum, né? Com características muito parecidas. O Ethereum bomba e funciona como rede porque ele permite coisas que o Bitcoin não permite, cada vez mais evoluindo dessa forma. Então, acredito que vale mais a pena investir em criptomoedas. Primeiro que eu não acredito nem no investimento em criptomoedas, eu acredito em ganhar dinheiro com criptomoedas nesse período específico de adoção e que as pessoas ainda estão entendendo. Por quê? Porque vários projetos legais estão surgindo que vão permanecer para sempre com a gente. Se você entra no começo deles ali, é óbvio, né? Que você tem a valorização, assim como o Bitcoin lá atrás. Não é um investimento em si, é uma moeda. Você está ali comprando uma coisa que não produz nada, que não gera retorno financeiro para você. Se o Bitcoin ficar parado ali normal, né? E se as pessoas pararem de comprar ele de maneira louca, o Bitcoin não cresce, ele não gera nada. Você não tem funcionários do Bitcoin trabalhando 24 horas por dia gerando alguma coisa. Como você adotou o Bitcoin num começo, quando as pessoas não tinham interesse em adotar ele ali, ele ficou ali naquele comecinho, você tava lá, você tinha um Bitcoin, quando as pessoas começam a querer seu Bitcoin, o que tá acontecendo é uma oferta versus demanda. Vai chegar no momento que essa demanda e essa oferta vão se equilibrar mais ou menos, isso vai acontecer para todas as criptomoedas ali que têm utilidade, as que não têm vão simplesmente deixar de existir. O mais provável você pôr dinheiro hoje num projeto é que você perca, né? A gente já tem dados aí que mostram isso, mais de 90% vai virar pó, mais de 90%, eu tô falando 90% para ser gentil. Então você pega ali, você entrou no começo do projeto, quando ele começou a se desenvolver melhor, quando mais pessoas quiseram, você ganhou dinheiro. Isso vai acontecer? Inúmeras vezes. Pode participar dos projetos, se achar legal e etc. Se as pessoas aderirem àquele projeto, você vai ganhar dinheiro. Agora, isso faz mais sentido do que você fazer um investimento ali de longo prazo numa empresa? Não necessariamente, são coisas completamente diferentes. Se você quer ganhar dinheiro com especulação, eu recomendo criptomoeda. Hoje em dia, você é day trader, etc. Se você está especulando em ações, é burro. Na taxa risco versus retorno, não faz sentido nenhum. Para especular, para comprar simplesmente na intenção de sonhar com a valorização, as criptomoedas são muito, mas muito mais eficientes. Eu não estou falando assim nem de 1 para 10, não, tô falando de 1 para 100, de 1 para 200 vezes mais eficientes. Então, o dinheiro de especulação, sim. O dinheiro de investimento, se você é uma pessoa que tem 40 anos, 50 anos, tá pensando ali em viver de renda em determinado momento, em produzir retornos financeiros saudáveis para que você possa utilizar esse dinheiro ao longo da sua vida, eu não tenho nem dúvidas que a maior parte do seu dinheiro deveria estar em ações ali, em fundos imobiliários, em economia real. Agora, uma partezinha do seu patrimônio, se você quiser tentar ter a chance de multiplicar ali, e eu reconheço que isso é perfeitamente possível com criptomoedas, acho viável, inclusive. Eu mesmo ganhei muito dinheiro com criptomoeda, ganhei dezenas de milhões de reais com criptomoeda, então não posso dizer para vocês que não funciona, porque eu mesmo fiz, né? Mas em outro momento, em outro período e com o Bitcoin, e não com vários projetos paralelos. E apesar de eu ter ganhado muito dinheiro também com projetinhos menores. O Eduardo aqui até fala, Investidor Sardinha Cripto, a gente até fala lá de alguns projetos interessantes e de coisa mais duradoura. A gente tenta separar o joio do trigo, não tô dizendo que a gente vai conseguir 100% das vezes, esse mercado é muito incerto, mas a gente tenta fazer isso lá. Nesse cenário, não, né? A criptomoeda não é útil. Para você ter uma
confiabilidade que você vai ter aquilo no futuro, Bitcoin sim, né? Acredito que... E olha que é uma crença ainda, tá? Eu diria que existe 95% de chance do Bitcoin existir daqui 30 anos, né? E com valor maior do que agora. Diria que existe 95%. Fonte, delírios numa mente criativa e ociosa. Se você pega os dados e olha o nível de adoção que a gente tá tendo cada vez mais, se nenhum impacto muito significativo acontecer, se algo não destruir a imagem do Bitcoin daqui para lá, se não tiver um problema muito sério com os governos, né? Ao ponto de encontrar esse modelo de proibição muito agressivo, eu acho que o Bitcoin pode valer mais do que vale agora e ter um futuro melhor. Mas o Ethereum também e vários outros projetos também. Mas não garantiria meu futuro nisso. Eu não basearia, não pegaria todo o meu dinheiro agora e alocaria nisso, acreditando nisso. Eu vi gente defendendo essa postura. Acho até que eles podem estar certos, como eu disse, 95% de chance, mas a estabilidade disso não é a mesma estabilidade da economia real, não é a mesma estabilidade da indústria, não é a mesma estabilidade do mercado de fato, né? Então, se você quer uma coisa mais segura, se você quer ter certeza de onde você está indo, se você quer poder ter ali o seu dinheiro numa valorização menor, né, do que essa especulação toda e especular com a parte menor do seu patrimônio, eu acho que talvez você consiga chegar num resultado muito mais sólido do que quem tá se aventurando, achar que vai ficar rico com criptomoeda da noite pro dia. Gente, não existe dinheiro a partir do nada, tá? A economia, ela pode até às vezes criar abstrações que alguém enriqueceu sem fazer absolutamente nada, 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas, mas nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo e nós vamos ter que comer amanhã, a gente vai ter que vestir, a gente vai ter que dar descarga, a gente vai ter que ligar energia, né? A energia que move o mundo, a única coisa que interessa é a que mantém o caixa eletrônico ligado. Lembra sempre disso, né? É o que passa a maquininha do cartão. Não existe força maior do que essa, tá? E isso o Bitcoin não tá gerando. Energia, ele não tá gerando e tá gastando por outro lado. Até para ele ficar ligado, a gente precisa da economia real, vai precisar dos distribuidores, dos geradores de energia elétrica. Então presta atenção nisso. Para você, eu sei que muita gente vai se ofender com isso aqui, mas eu tentei mostrar para vocês uma visão de alguém que ganhou muito dinheiro com criptomoeda e que ainda pretende fazer grandes coisas, né? A gente vai colocar a venda na UVP direta, as criptomoedas. Eu sou o maior entusiasta disso e acho que o mundo seria muito melhor se a gente utilizasse o Bitcoin como moeda real do planeta. Eu sou um liberal, né? Sempre fui. Mas a gente precisa ser sincero, porque eu não quero ver um pai de família daqui mais 10 anos, né? Falando, você me iludiu, falou que eu ia ficar rico, etc. Agora tô aqui passando fome, eu peguei minha casa e enfiei no negócio. Não faça esse tipo de coisa. Isso não é prudente, não é inteligente. Não se compara a economia real com a economia baseada simplesmente em oferta e demanda de um produto que não existe, né? Porque o Bitcoin, essencialmente, ele não existe. Não tô dizendo que ele seja ruim. É ótimo. Eu mesmo gosto. Acho que como moeda é muito melhor que as moedas fiduciárias, que só se desvalorizam. Mas não acredito em falsas crenças. O M1, sei lá o quê, que agora a oferta monetária, a inflação é 1000 vezes maior e você vai parar no buraco. Cara, quando você pega a realidade, a economia cresce, o funcionamento das coisas, a gente olhou 20 anos atrás e olha 20 anos agora, você não teve um empobrecimento de toda a população que investia em ações, pelo contrário, você viu um patrimônio gigantesco ser criado para vários investidores, a gente continua vendo isso ano após ano, né? Então, cuidado para não deixar a loucura te atingir, pra você não empolgar demais. Agora, se quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, incluindo em criptomoedas, né? Incluindo o Bitcoin e o Ethereum, que estão nas nossas aulas desde 2020, não, desde 2019, desde 2020, desde 2020 já estão lá nas nossas aulas, né? Quem me conhece há mais tempo tem Bitcoin desde sempre, porque eu falo desde sempre aqui no canal também. Você pode ir lá e fazer a sua análise de perfil. Me conta como é que tá a sua vida financeira, quais são os seus objetivos para os próximos anos, que se eu puder te ajudar, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, e inclusive a proteger o seu patrimônio da tirania dos governos com Bitcoin e com outros investimentos ali. É realmente encontrar uma vida balanceada, né? Entender aquilo que faz sentido do lado das criptomoedas, entender aquilo que faz sentido também na economia real, para que a gente possa cuidar da melhor forma do nosso patrimônio e atingir números interessantes. Então, se você quiser, né, aprender, evoluir um pouco mais nos investimentos, você pode conhecer a UVP. E para você que é fã de cripto e acha que eu tô falando groselha, você pode entrar lá também. Se você não aprender a investir e não gostar do procedimento no final, você diz assim, Raul, eu aprendi, não gostei, não fez sentido nenhum, você é um doido, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É um acordo que a gente tem aqui desde sempre. Você pode abrir o nosso Reclame Aqui, você vai ver nenhuma reclamação até hoje, tá? A gente nunca teve uma reclamação. Dentro dos nossos mais de 17 mil alunos, a gente tá aí com 37 mil visualizações e ninguém nunca reclamou, falou, olha, vocês não são honestos, isso aqui não é verdade, não é da maneira que você tá falando. Então pode ir lá, entra na UVP que vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil, no mundo inteiro, em criptomoeda e em tudo mais. Beijo pra você, até o próximo vídeo.